Muito bem-vindo, Ricardo Pomeranz. Uma honra recebê-lo aqui, meu amigo. Obrigado, Tudo bem Gadi. contigo? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, temos bastante coisa para falar e o pessoal chegando aí na sala. Então vamos lá. Como que foi criado? Contar a historinha aí do INSV. Né? E para que ele serve? Então, para quem está ouvindo aqui e não conhece, o INSV é o Índice Nacional de Satisfação do Varejo. O que a gente faz, nossa intenção é medir qual é a satisfação dos shoppers com relação às empresas do varejo. Como é que ele surgiu? Né? De onde ele surgiu? O histórico dele vem do ano de 2009, quando eu estava nos Estados Unidos e eu encontrei um índice americano de satisfação do varejo, chamado American Customer Satisfaction Index. É um índice criado na Universidade de Michigan. E quando eu vi esse índice de satisfação, falei, nossa, que coisa interessante, porque a gente já falava naquela época muito de focar no consumidor, mas quando a gente fala de focar no consumidor, a gente tem que entender se ele está satisfeito com a marca, é o primeiro passo. Sim. Então, isso foi em 2009, eu trabalhei 2 anos tentando trazer o índice aqui para o Brasil. E eu na ocasião era professor e pesquisador da ESPM, e aí a gente desenvolveu o INSC, o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor, que na verdade era uma adaptação do índice americano aqui para o Brasil. A gente analisava 92 empresas. Esse índice foi muito legal, porque um dos diferenciais que a gente trouxe foi, diferente do americano, a internet e as redes sociais já estavam tomando corpo de uma maneira muito forte. E aí a gente trouxe uma coisa inovadora, que é, em vez de questionar os consumidores, fazer a pesquisa tradicional para perguntar o que eles acham das várias empresas, nós começamos a pegar comentário espontâneo na internet. Entendi. Esse foi um diferencial grande que a gente trouxe. E aí nasceu o INSC. O INSC, então, atendia e analisava... acho que a gente atendia dezenas de milhares de comentários dos consumidores na internet de vários segmentos de negócio. Muito bem, há cerca de 3, 4 meses atrás, nós lançamos o INSV, que tem todo o background do INSC, só que olhando apenas as empresas do varejo. O corte todo varejo, né? A gente analisa todo o varejo. A gente usa como referência a lista dos 300 maiores varejistas do ranking do SBVC. A gente usa como referência. Então, existem 10 segmentos varejistas dos 300 maiores players do varejo nacional por receita. É isso que a gente faz. E como é que é feita a avaliação do índice? É tudo online, né? Você pega tudo pela internet o que está sendo dito, é isso? Então, o que a gente faz é, a gente captura, a gente tem robôs que vão na internet e capturam nas plataformas abertas, tudo que é aberto, a gente pega a informação do que os consumidores estão falando. Então, nos mecanismos de busca, nas redes sociais, Reclame Aqui, as plataformas que estão abertas, os consumidores já estão falando sobre as marcas. A gente não precisa perguntar para eles. Então, a gente captura as informações. O modelo do INSV, que é, como eu comentei, é uma extensão do modelo americano. O modelo americano tem uma estrutura de satisfação, tem uma modelagem de satisfação. A gente usa a mesma modelagem. Então, comentários que são ligados à satisfação, a gente traz para o modelo. Comentários diversos que os consumidores fazem na internet, que não tem nada a ver com a satisfação, a gente joga fora. É assim que a gente faz. E aí a gente classifica esses comentários, identifica o que as pessoas estão falando. Existem robôs com inteligência artificial para analisar isso. Depois nós temos analistas que fazem o pente fino para ver se a análise está correta. Então só entra comentário, esses robôs só captam comentários que envolvem satisfação. Eles, na verdade, desculpa, eles captam os comentários em geral. Mas o software depois processa e o que não é relacionado à satisfação a gente joga fora. E dentro da satisfação, quais são os itens aí analisados? Atendimento? Então, a gente analisa 5 pilares principais da satisfação. Então, a gente analisa o que o consumidor fala com relação a custo-benefício, não necessariamente preço. A gente analisa custo-benefício, quanto está se pagando
e o que está tendo de retorno sobre o que está sendo pago. A gente analisa atendimento, é um pilar-chave da análise do varejo, você sabe. A gente analisa produtos e serviços, outro grande pilar importante. A estrutura, e aí a gente pega muito a questão da estrutura física, da loja, do espaço, e a gente analisa a marca, o que o consumidor fala da marca. Esses são os 5 grandes pilares que a gente analisa hoje no INSV. E dá um exemplo aí para mim dos destaques aí de varejo, que foram dos destaques positivos aí. Quem que foi bem avaliado aí nesse índice nacional pelos consumidores? Tá, vamos falar um pouquinho de segmento, né? Quando a gente analisa, hoje nós analisamos 10 segmentos distintos. Tem 2 segmentos que já nos últimos 3 meses estão tendo destaque, Gati. O primeiro é o segmento de ótica, acessórios, bijuterias, bolsas. Esse segmento tem uma satisfação bastante alta e ele vem seguido do setor supermercadista, logo abaixo. Olha. São os 2 segmentos que estão com destaque nos últimos 3 meses na análise. Esses são os principais que a gente tem visto. Com o diferencial que na lista que nós analisamos, o segmento de ótica, que eu comentei antes, possui 7 empresas analisadas. O supermercadista possui 137. Então, é um segmento muito mais amplo, né? Muito mais rico. Mas são os 2 grandes segmentos que hoje estão tendo destaque na análise. E vocês pretendem divulgar isso como um ranking ou apenas como estudo para as empresas? Qual que é Então, qual que é o modelo, né? O que a gente faz, hoje a gente aprendeu lá com o INCC lá atrás. A gente não apresenta as informações individualizadas das empresas. O que a gente traz são as informações segmentadas pelos grupos, pelos clusters de varejo, e a gente traz uma análise do que os consumidores estão falando. Então, o INSV, hoje o objetivo dele é uma visão, apresentar uma visão para a comunidade, não uma visão pontual. O varejista que tem interesse em entender especificamente informações da marca própria, ou das bandeiras próprias, e dos concorrentes, é um trabalho pontual que a gente faz fora do INSV. A gente usa a mesma metodologia, o mesmo ferramental, só que essa informação é customizada, é 1 a 1. E você consegue aí falar para a gente no varejo alimentício aí quem que se destacou ou não? Então, você pediu, a gente não consegue soltar essas informações, mas eu falei... Não precisa colocar em ordem, para não gerar o ranking, senão... Eu não estou trazendo o ranking aqui, porque acontece direto, eu coloco o ranking, aí o pessoal me liga, por que a minha bandeira não está? Isso acontecia direto. Quando a gente criou o INCC lá atrás, isso era direto. Então a gente falou, chega de colocar pelo menos isso precisa ser, se for apresentado o ranking, isso precisa ser feito de uma maneira formal, com critério, mostrando de maneira muito transparente. Mas dá um spoiler aqui do que aconteceu em fevereiro, dos principais supermercados que a gente viu com os índices mais altos de satisfação. A gente tem o Superpão, que teve uma resposta bem grande, o Ikegami, o Supermercado São Roque, o Ítalo Supermercados, o Jaúserve, o Rissul e o Proença Supermercados. Esses tiveram acima da média do segmento a satisfação. É muito interessante. Então, como a gente analisa 137 supermercados distintos, então existe uma média, mas você vê a diferença na percepção da satisfação que os consumidores interpretam das diferentes bandeiras. É impressionante isso. Então vamos pegar aí as online, englobando tudo aí, né? Vamos colocar delivery, o takeaway, né? A retirada, a próprio e-commerce mesmo. Como é que os consumidores avaliaram essas... Porque quem já estava estabelecido no e-commerce teve algum problema lá no começo da quantidade de pedido, mas acho que conseguiu se estabelecer. E quem não estava teve que se virar aí para entrar nisso, né? Não podia ficar de fora. O que aconteceu assim, houve uma aceleração do processo de digitalização do varejo
assim, fenomenal, né? Você vê determinadas operações que não existia comércio eletrônico, os caras colocaram operações em um mês, uma operação de comércio eletrônico. E aí o que a gente vê é que, em muitos casos, a gente infere que o varejista associa comércio eletrônico com a plataforma da loja online. E o comércio eletrônico, ele é muito mais complexo do que simplesmente a plataforma tecnológica de interação. Ele tem que tomar cuidado com todo o processo de interação. Desde o consumidor chegar na loja, ele ter uma experiência de navegação prazerosa e eficiente para ele poder escolher o produto. Depois que ele escolhe o produto, ele conseguir utilizar os meios de pagamento que são mais convenientes para ele, não ter dificuldade. Tiveram várias reclamações relacionadas a meio de pagamento. Depois que ele faz o pedido para ele receber a mercadoria, muita gente reclamando da demora de chegar a mercadoria, da mercadoria chegou errada. No varejo alimentício a gente viu muito isso. Eu pedi um queijo e chegou uma batata. Nossa, eu não pedi isso. Direto esse tipo de reclamação. Então, assim, a gente acredita pela fase em que o próprio varejo está passando. Ele se digitalizou rapidamente para suprir a necessidade do contexto que a gente vive, mas eu sempre digo que a atenção agora não está mais em ter uma presença com uma loja online, mas sim ter uma experiência de compra diferenciada na loja online para não perder esse cliente. Então, os consumidores, eles apontaram. Voltando nisso aí, que isso aí é legal. Quais foram os atributos aí, então? Aí ele pensando em tudo, vai no online, no físico, né? Porque quando o cliente, ele é cliente, sei lá, do supermercado, né, A, B ou C, ele também ele é cliente online, ele é cliente físico, né? Então, os comentários, esses atributos aí que ele deu valor, acredito que também sejam os mesmos, né? Que ele tá, quando ele está falando da mesma loja. E o que você viu aí, mais atributos mais mencionados aí? Preço, atendimento, produto, loja, marca, falta de produto? O que você viu mais aí? Olha, a gente sempre acha que... Opa, aqui tá caindo o celular. A gente sempre acha que o principal atributo que todo mundo fala é preço, né? O pessoal acredita, é preço e está sempre todo mundo reclamando. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. A gente fez um estudo agora em fevereiro, e a gente viu que a quantidade de menções a atendimento é espantosa. Passou as menções com relação a preço. Nós fizemos uma outra análise, que foi interessante. Nós pegamos, das 50 mil menções de fevereiro, nós pegamos as críticas mais fortes. A gente chama as críticas mais fortes do consumidor, que é o detrator, que é aquele que faz as maiores críticas e está muito desconfortável com a marca. Pra você ter uma ideia, Gatti, desses 50 e poucos mil comentários que a gente fez, 5%, em torno de 2.500 e poucos comentários, são comentários muito negativos das marcas em geral. 76% desses comentários é sobre atendimento. O pessoal está reclamando mais negativamente sobre atendimento na loja do que sobre preço. É que daí o atendimento inclui tudo aquilo, a entrega, a falta do produto, o produto trocado, né? A experiência no caixa. Verdade, se tiver, ainda mais agora, né? Se tiver uma demora no caixa. Foi falado alguma coisa, se teve alguma coisa assim de equipamentos, do cliente perceber a loja com aqueles acrílicos na frente do checkout, com espaçamento de sinalização no chão para espaçamento de fila? A gente está falando de crítica, mas tiveram elogios também. Falando, olha, os funcionários são atenciosos, os caixas estão protegidos, a gente consegue ter o atendimento rápido. Sabe o que também é muito interessante? Quando a gente faz uma análise geral, a gente traz um índice nacional e depois traz o índice por segmento, a gente está trazendo uma média de várias empresas. Mas o interessante, quando você foca numa empresa, você entende quais são as diferenças que o consumidor fala das bandeiras. E a gente consegue mergulhar ainda mais. Para uma bandeira, a gente consegue analisar o ponto de venda, pontos de venda. Hoje a gente analisa nos comentários
16 mil pontos de venda distintos entre todas as empresas que eu mencionei para você. Então, a gente consegue ver problemas em alguns pontos de venda de determinada bandeira, não são em todos. E você vê que em determinados pontos de venda, a reclamação continua, enquanto que a mesma bandeira em outros pontos de venda não tem reclamação nenhuma. Então, é engraçado porque isso sugere para a gente que, às vezes, o problema não é estrutural da bandeira. O problema é pontual. É pontual de alguns pontos de venda que precisam ser trabalhados.